Coreia do Norte é frequentemente descrita como um dos países mais isolados e misteriosos do mundo. Sob o regime do Partido dos Trabalhadores, liderado por Kim Jong-un, o país implementou uma série de regras e regulamentos que parecem estranhos e bizarros aos olhos ocidentais. Essas regras permeiam todos os aspectos da vida do cotidiano dos cidadãos norte-coreanos, desde a forma como se vestem até as restrições sobre o acesso à informação e expressão. Então, esse vídeo é justamente para a gente falar algumas das regras mais bizarras que existem na Coreia do Norte. Bom, a primeira regra é que os cidadãos da Coreia do Norte não podem ir para o cabeleireiro e cortar o seu cabelo de qualquer maneira. Nem olhar para uma capa de revista e falar: ah, nossa, esse corte está bonito, eu quero corte butterfly, eu quero um corte belieber. Não pode. Porque, basicamente, esse corte precisa ser aprovado pelo governo norte-coreano. Olha que doideira. Então, assim, os cidadãos, eles têm um catálogo com aproximadamente 15 cortes diferentes e só esses cortes são permitidos, sendo que tem um catálogo para os homens e para as mulheres. E o governo ainda estimula que os homens cortem o seu cabelo com o mesmo corte do líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Esse corte mesmo. Bom, e por mais que na hora do corte eles estimulem os cidadãos a ficarem parecidos com o líder supremo da Coreia do Norte, um ano antes do Kim Jong-un assumir o poder do país, a Coreia proibiu que qualquer cidadão se chamasse Kim. Bom, basicamente, eles entenderam que teria apenas um líder supremo, que é o Kim Jong-un. Então, quem já se chamava Kim teve que ser obrigado a mudar o seu nome. Agora, se a Kim Kardashian quiser ir para lá, não me pergunte como ela vai fazer. Também o nome dela é Kimberly, né? Tô confusa. Outra regra bizarra da Coreia do Norte é que, por exemplo, se você tem um parente e esse seu parente ele cometeu algum crime, a família inteira será penalizada por isso. O que acontece? Na cabeça deles, se você tem um parente que fez alguma coisa ruim e o seu sangue é o mesmo sangue do criminoso, então você também está infectado com isso. Sendo assim, você possivelmente irá virar uma criminosa. Sendo que isso era justamente o que eles falavam na época do nazismo na Alemanha. Então, olha que maluquice. Gente, sempre tem um mau elemento na família. Quando você não sabe quem é você mesmo. E outra coisa que você não pode fazer na Coreia do Norte é ver filmes que não sejam da Coreia do Norte. Então, assim, eu estava vendo uma entrevista com um norte-coreano que ele saiu refugiado. Ele estava falando que na Coreia do Norte muita gente não sabe nem que existe Homem-Aranha. Olha que loucura. E o mais doido disso tudo é que, por exemplo, como isso é um crime, se o governo pega você vendo um filme, ou que seja da Índia, ou que seja da Rússia, você vai ficar na prisão. Mas se o filme for sul-coreano ou americano, você pode ter que passar a sua vida inteira em trabalhos forçados ou até mesmo ser executado. Até porque o mercado norte-coreano, ele vê isso como uma espécie de ofensa ao Estado. E o pior dessa história toda é que o mercado negro de contrabando de filmes e séries não para de crescer. E se você é brasileiro, você provavelmente gosta de uma cervejinha, dar aquela risada, ficar nos bares. Então, na Coreia do Norte, todo dia 8 de julho o país tem que ficar de luto. Por quê? Porque o primeiro líder da Coreia do Norte morreu nessa data. Desde o ano de 1994, eles têm que fazer isso. Ninguém pode sorrir, beber, dançar ou até mesmo levantar a voz na rua, porque senão é execução na certa. Bom, já deu para ver que o país gosta realmente de saber tudo que o cidadão está fazendo. E uma coisa muito comum hoje em dia é o cidadão usar a internet e conseguir acessar páginas como Facebook, Instagram, YouTube. Mas a verdade é que na Coreia do Norte não, porque a maioria da população não tem acesso à internet, e sim a uma coisa chamada intranet, que é basicamente uma internet onde o governo fica censurando o tempo inteiro. Bom, na Coreia do Norte a gente consegue perceber que eles querem colocar a todo custo o Kim Jong-un, que é o ditador do país, como o líder supremo. Geralmente outras religiões têm um líder supremo, e a Coreia do Norte não quer que você acredite em Deus, não quer que você acredite em Buda, em Alá. Eles querem que você seja devota ao ditador deles.
Então, o que acontece? Na Coreia do Norte, a prática religiosa ela é muito controlada. E, basicamente, aqueles que praticam religiões estrangeiras serão quase que certo perseguidos pelo governo. Inclusive, teve até um caso de um americano que foi visitar a Coreia do Norte e ele foi a um restaurante e acontece que quando ele foi ao banheiro, ele sem querer deixou a Bíblia dele. Porém, o que aconteceu? Acharam essa Bíblia e entregaram para o governo. Bom, a verdade é que o americano foi preso e precisou de 5 meses de negociação entre o governo americano com o governo norte-coreano para liberar o Jeffrey. Então, assim, as outras religiões na Coreia do Norte são permitidas. O problema é que todas elas estão sob domínio do Estado, sendo que o regime proíbe qualquer manifestação religiosa independente. Outra coisa que é muito pouco comum na Coreia do Norte são cidadãos dirigindo seus próprios carros. A verdade é que raras pessoas têm carros e assim, todos são homens. Por quê? Porque as mulheres, elas não são permitidas de dirigir no país, apesar delas poderem ser guardas de trânsito. Agora você vai me perguntar, poxa, pelo menos em casa eles têm um pouco de paz, né? E a verdade é que não. Porque na casa deles, em todo local, tem uma escuta. Então, assim, se você for fazer alguma crítica ao governo ou ao líder supremo, você provavelmente será preso e será levado para algum regime escravo. E assim, em todas as casas, eles precisam ter estatuetas obrigatórias, tanto do ex-líder, que é o pai do Kim Jong-un, quanto do Kim Jong-un. E assim, você tem que tratar essas estatuetas como se elas fossem sagradas. E outra coisa bizarra é que, para todo mundo, um exemplo, nós estamos no ano de 2023. Por quê? Porque a gente conta depois que Cristo nasceu, né? É assim que é. Um calendário normal pra gente, mas na Coreia do Norte não. Eles acabam tendo um calendário diferente do nosso, porque o ano deles não começa a partir do nascimento de Cristo, e sim a partir do nascimento do fundador do país, que é o Kim Il-sung. Ou seja, as datas são contadas a partir de 1912, conhecido como o calendário Juche. E a nossa última regra, porém não menos bizarra, é que eles não podem usar jeans, justamente porque isso remete à cultura do Ocidente e representa tudo isso que o governo quer se afastar. Então, assim, as vestimentas permitidas são roupas tradicionais da cultura norte-coreana ou ternos formais. Essas foram algumas regras bizarras da Coreia do Norte, que é o país mais isolado do mundo. Agora me conta, qual foi a regra que mais te deixou revoltado? Fala aqui embaixo que eu vou amar ler seu comentário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.